Sussu. Vamos começar, né? Vamos lá. Mais um episódio do Catiripapos. Oi, Henrique. Prazer estar aqui novamente. E hoje com uma convidada especial. Como é que você tá? Estamos bem, mas com uma dúvida muito grande. Será que o amor pode morrer? Mas como assim? Será que é uma relação que acaba, você tá falando? Morrer de morte matada? Ou será que morre, assim, velhinho, que a gente faz o velório dele? Como é que será que morre? Será que morre? Será que morre? Mas se morre, morre? será que era amor mesmo, de verdade? Vamos pensar nisso? Vamos chamar alguém para nos ajudar a pensar nisso. Aqui está ela, Juliana Vendrúsculo, querida professora. Eu gosto de chamar de professora porque foi assim que a conheci. Muito bem-vinda. A gente gostaria que você se apresentasse. Quem é a Juliana? Olá, eu sou a Ju Vendrúsculo, acho que assim é melhor para me conhecer. Sou psicóloga, sou professora, acho que me identifico primeiro como professora, na verdade, né? De tantos anos aí como docente. E tenho trabalhado na perspectiva fenomenológico-existencial, na clínica, na pesquisa, e trabalhado com as questões de morte, luto, rompimento de vínculos. Então, é isso que eu tenho sido. E é um tema bem delicado esse que você trabalha com tanta especificidade, com tanta grandeza. E nós aqui temos trabalhado temas de relacionamento. E, no fim das contas, relacionamentos também acabam. E aí a gente teve que convidar você para a gente tentar entender como é que é isso de relações que desmoronam ou de pessoas que vão embora voluntariamente ou não. O que é que a gente faz com o amor que sobra? Por que é que a gente sofre? A gente pode falar um pouquinho disso? Lógico. Seria bom, né, se a gente pudesse falar assim, tem amor que acaba. Na verdade, tudo acaba, né? Tudo está solto no tempo, não tem nada que fique para sempre. Mas, de alguma maneira, a gente tem a ilusão de que vai ficar. E acho que o relacionamento, o amor, é mais uma situação que a gente cria a ilusão, a expectativa, o desejo que seja eterno, né? Que não tenha fim. Agora, dói, né? Sim. E por que dói? É normal sofrer porque alguém foi embora? Ou é sinal de fraqueza nossa, quando a gente sofre porque um relacionamento acaba? Em geral, os amigos dizem pra gente, não fique assim, ele não merece, ela não merece. Essa é a função dos amigos, né? Não fica assim, é uma libertação, é melhor. Isso. E a gente não consegue sentir isso, então, pelo menos no começo, parece que não dá pra sentir que vem algo melhor. E assim, né, a gente teria que pensar num âmbito bem grandão, histórico até. Vamos começar onde a gente está, né? Então, a gente está falando do que a psicologia classicamente chama como luto por rompimento afetivo, luto simbólico, que significa um processo de dor, né? Teve um vínculo, uma relação afetiva que rompeu e dói. E aí a psicologia chama como luto. Agora, eu acho que seria interessante a gente pensar um pouquinho, desde sempre é assim. Então, é natural que seja assim, ou a gente tem essa dor, vive isso hoje como luto, porque historicamente a gente aprendeu que deveria ser assim. Talvez seja esse o caminho que a gente tenha que pensar. Mas não dá para negar que dói. Certo. A gente pode desenvolver um pouquinho melhor isso. Você falou sobre fracasso. A gente vive um período histórico em que há uma cobrança, uma expectativa que a gente seja forte o tempo todo. Sim. Ser forte é não chorar, é não externalizar de alguma maneira as decepções. Então, eu acho que falar que a pessoa se sente mal, usam até o termo, o relacionamento fracassou, deu errado. Eu acho que puxa muito para esse lado. Mas, de novo, de onde será que vem essa ideia que deu errado? Porque se deu errado, se fracassou, é porque tem um jeito de dar certo. Qual que é o jeito de dar certo? Talvez o caminho seja por aí, né? Mas, como você falou, existe um sofrimento. Existe. 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 E como as pessoas podem lidar com esse sofrimento? Eu acho que, primeiro, aceitando
no sentido de reconhecer que está doendo, que é chato, que eu tinha uma expectativa, eu tinha planos de uma série de coisas com essa pessoa e que, por algum motivo, não vão acontecer, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, a gente também está num período onde o que eu sinto, o que eu planejei é o correto. E aí a gente desconsidera totalmente a possibilidade do outro ter decidido um outro caminho, né? Então, acho que a maneira de lidar seria reconhecer que está doendo em mim e que o outro não está colado em mim, que ele pode ir, né, quando ele quiser. E que vai doer. Não tem como não doer. Mas é uma realidade, é possível, né? E talvez essa dor seja muito maior naquelas pessoas que se anulam em relação ao outro, né? Se doam de tal forma que não mantém um espaço vital próprio, né? Se entregam totalmente sem dar espaço para si mesmo. Eu acho que sim. Mas eu estou pensando, né? Se essa pessoa vive, ela entra numa relação e a relação vai sendo construída dessa forma, vamos usar esse termo, ela se anula. Eu imagino que tenha tido uma ideia de que era assim que deveria ser, que esse afeto iria acontecer. O problema, eu acho, não é nem ela fazer essa escolha, porque tudo bem, eu posso escolher, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui porque eu quero estar integralmente com você. O problema é quando essa escolha depois vem na conta do outro. E não eu fiz porque para mim foi legal, porque para mim foi importante, mas eu fiz por você. Você me fez fazer isso. Aí eu acho que a gente entra num terreno complicado. E que vem, como eu disse anteriormente, eu acho que muito relacionado a esse mito, né? A essa ideia do amor romântico, de fusão, de que quando eu encontro o amor verdadeiro, e o amor verdadeiro é aquele que vai ser eterno, porque senão não era amor. E aí eu encontrei essa pessoa e eu tenho que me fundir a ela. A gente vai se tornar um só, né? E vem religião, cultura e leis e tudo mais que normatizam e normalizam isso. Então, eu não estou dizendo que está errado. Eu quero parar de trabalhar ou eu quero abrir mão de tal coisa para ficar com alguém. Isso não é nem certo nem errado. É da conta de cada um. O problema é quando eu mando o recibinho depois para a pessoa pagar. Nossa, né? Ouvindo você falar, fico pensando que o luto parece um conjunto de um monte de sofrimentos, né? A quebra de um ideal que eu tenho sobre o que deveria ser o amor e uma decepção também que beira que o sentimento de injustiça, acho, do tanto que eu investi na coisa errada, porque se acabou é porque não era de verdade. Isso. E aí eu passei um tempão investindo a minha energia em algo que era de mentira, então eu errei. Então, além de lidar com a perda, eu tenho que lidar com a sensação de que eu errei. Eu acho que parece que é isso mesmo, parece um mosaico de vários sentimentos, assim. Eu diria que é assim que tem sido no nosso tempo, né? Uhum. Então, parece que a gente desconsidera todo o percurso desse relacionamento. Então, vamos pensar uma relação que culminou com um divórcio, né? Teve o encantamento inicial, a hora que o Eros jogou as flechinhas e deu match, né? Teve planos que foram feitos, que foram realizados, conquistas, e que pode ter sido muito bom, muito legítimo, muito verdadeiro. Só que vem a expressão que a gente usa sempre, mas não deu certo. Não, acabou. Mas até ali, o que foi vivido? O que aconteceu nesse percurso? Né? Então, a gente tem chamado de luto nesse sentido, não só pela dor, mas eu acho que por essa expectativa de que não chegou onde tinha que chegar.
Né? E será que tem um lugar para chegar? Ou o relacionamento é o acontecer, é a relação em si? Né? A expectativa é que ele só vai ser verdadeiro, ele só vai configurar que é amor quando a morte os separar. Não é assim que a gente escuta? Até que a morte os separe? É a única coisa possível, autorizada, a morte. Agora, do contrário, deu ruim. E como é que a gente consegue lidar com essa aparente quebra de contrato? Quando eu te conheci, a gente prometeu amor eterno uma para outra, e aí, de repente, no meio do processo, 10 anos depois... Na academia apareceu a morte. A morte chegou, né? A gente descobre que não quer mais, né? E quer quebrar esse acordo do para sempre. Como é que a gente consegue lidar com essa escolha do outro? Eu escuto na clínica algumas vezes, algumas falas que trazem muita dor, né? Que a pessoa que foi deixada, ela sente muitas vezes que preferia que o parceiro estivesse realmente morto. Sim. Se ele tivesse morrido, parece que eu não sofreria tanto quanto saber que ele foi embora só porque ele quis. E olha a terminologia que a gente usa, e é essa que a gente usa e que a gente escuta. A pessoa que foi deixada, né? Que foi largada. De onde será que vem essa ideia? Foi deixada ou acabou? Acabou para ele. Não, acabou. Porque se eu me relaciono com você e não está mais acontecendo, mesmo que você queira, a relação acabou. Não é que ela continua por você, acabou. Mas a ideia de que tem um algoz. Sim. E, assim, eu acho importante deixar claro que essa perspectiva que eu estou trazendo não tira a dor, a tristeza, a frustração. Né? Eu não estou querendo dizer, tudo bem, ninguém deve nem dar bola. Não é isso. Mas, voltando até na questão clínica, talvez num processo terapêutico, que aí cada um segue por um caminho, né? Mas eu acho que a grande questão não é trabalhar pontualmente os sintomas, vamos dizer assim, mas essa expectativa de que só estaria completo, verdadeiro, se chegasse num determinado lugar. Mas trazer a pessoa para a possibilidade de olhar para a vivência que aconteceu até ali. E que, sim, acabou aquela relação e está doendo para mim. A gente pode dizer, inclusive, a dor de quem decide ir embora, porque é difícil ir embora. Esse que abandonou, e que eu acho um horror, né? É difícil, não é fácil. E o que você está me falando, acho que remete muito realmente ao nosso tempo, como você está comentando, porque aí eu contrasto, pensando aqui, dois autores de momentos diferentes. Um atual, que eu acho que nesse momento de alívio imediato das coisas, esse ritmo, já fala de um tempo de luto, que o tempo de luto é 10% do total do tempo vivido. E um autor mais antigo, que talvez tenha mais relação com o que está falando, que diz que é para ser eterno enquanto dure. Né? Exatamente. Né? Essa ideia da eterno enquanto dure, eu acho que é bem essa ideia de olhar para a relação que acontece e para o valor, para a intensidade, né? E pelo encantamento do que foi vivido. Tem muito cuidado de reforçar, o que não quer dizer que não dói. Mas doer vem no pacote. A gente tem inúmeras dores. Agora, o mundo contemporâneo precisou chamar de luto, né? Essa da relação. Sim. Eu só acho e tenho visto, independente, e não estou brigando com os teóricos aí do luto que são importantes e trabalham muito essa questão do luto simbólico, mas eu acho que é diferente do luto da morte. É uma outra perspectiva, que tem dor em tudo isso, né? Agora, eu acho que é importante a gente contextualizar de onde vem. Tem uma psicóloga, e interessante porque tem a ver até com o nome aqui, o Katiri Papos. Ela tem um perfil no Instagram que é Geni Papos.
Olha. É uma psicóloga indígena, Geni Nunes. E ela trabalha, de alguma maneira, essa questão no livro Descolonizando Afetos, em que ela vai trabalhar essa perspectiva histórica. Ela vai falar da questão da não monogamia, mas nesse olhar de que a maneira como a gente considera as nossas relações, os nossos vínculos, essa maneira veio de uma colonização. E que tem a ver, inclusive, com a necessidade, né, dos povos originários que já estavam aqui precisarem de tudo para se submeter. Monoteísmo, monogamia, monocultura. E que isso vem seguindo e a gente vem respondendo a essa colonização. E aí, então, é luto, nessa perspectiva. E isso me faz ter a impressão, não sei se estou entendendo errado, de que há uma maneira, há uma possibilidade de que a gente sofra menos ou diferente em outras culturas? Eu não sei se menos, né? Acho que não é, eu não diria menos. Eu acho que talvez sofrer diferente, mas assim, isso que é luto para a gente, de término de um relacionamento, nessa outra cultura, eu não tenho uma experiência, um domínio para falar sobre isso, mas é diferente porque a forma de se relacionar é diferente. Se enxerga de outra forma. Né? Então, eu não acho que teria essa palavra abandonada, deixada. Fracasso. E, em geral, a gente fala, né? Outra questão, ainda, apesar de muita mudança, em relação à mulher. A mulher que é deixada, que é abandonada. Quando eu era criança, eu lembro de ouvir, ela é largada. Olha que termo, largada. Larguei a bolsa lá. A mulher foi largada lá. Sim. Né? Que faz a gente ficar com essa sensação de objeto que não serve mais para determinado fim, né? E então, aí a gente põe um outro tempero nesse caldo, que é o lugar da mulher na sociedade, nas relações. Então, além de não servir mais, ainda tem a questão do estar exposta aos danos ali, porque alguém que é largado, deixado à própria sorte, parece que vai sofrer mais. Agora, por falar em sofrer, muitas vezes, dentro do relacionamento, já está muito ruim. As pessoas já estão sofrendo muito lá. E aí decidem-se por terminar. E mesmo depois que termina, parece que o alívio não é imediato. As pessoas continuam sofrendo. Por quê, Ju? Então, vamos pensar, né? Não dá para generalizar, mas num relacionamento... ali num casamento, algo assim, e que está ruim, que está sofrendo. De novo, o que será que tem anterior à decisão daquele casal específico e que faz com que fique tanto tempo ali? Que expectativa é essa? Esse sofrimento vem do quê? O que embasa a ideia de relacionamentos para que está ruim e eu fique tentando, eu fique insistindo, né? Então, eu acho que a psicoterapia ela poderia contribuir muito, né, para que a pessoa, independente do que é o motivo X do sofrimento, mas que ela resgatasse qual o sentido de estar ali. Né? Independente do problema em si que está acontecendo. O que é casamento para mim? O que é estar numa relação para mim? Qual o sentido disso? Que me faz ficar ou ir embora. Na análise do comportamento, a gente fala muito dessa ideia de lidar com a contingência como ela é hoje. Né? E a regra é parte dessa contingência, mas toda a nossa história de vida, a nossa construção de regras de casamento, de relacionamento, vão formando o que a gente é. E forma nossas lembranças. Nossa dor também vai fazer parte dessas lembranças, que são as vivências, que nos constroem para o próximo relacionamento. E quando voltam as boas lembranças que podem prolongar esse sofrimento, como que as pessoas poderiam lidar com isso? Você diz depois de um término? Então, né? Eu entendi. Então, tem coisas boas, terminou. Mas aí, quando eu lembro do que era bom, eu sofro. Será? Estou questionando.
será que essa ideia, né, ou essa experiência, eu estou lembrando do que foi bom, isso me faz sofrer mais, não está de novo ligado à ideia de que tinha que ser eterno, né? Porque eu posso lembrar, poderia, se a gente não tivesse essa moldura, vamos dizer assim, lembrar e falar, poxa, que legal isso que eu vivi. Como foi bom aquele período. E que teve um fim. Porque eu posso lembrar da faculdade, eu sei que a comparação pode parecer meio simplista, mas só para a gente pensar. Nossa, que delícia a época da faculdade, as festas. Nossa, como era gostoso. Mas acabou, eu me formei. Eu estou num outro momento. E eu não tenho esse peso. E a faculdade acabou e ela não deixou de ser verdadeira. Em geral, a gente não quer ir lá fazer de novo, né? Não. Por mais gostoso que tenha sido. E mesmo que eu fizer, vai ser outra. Mas para o relacionamento, como ele não está contínuo, então... É contexto, né? Então, errou, quebrou. É contexto. Deu errado. Deu errado, deu ruim. E a pessoa que consegue superar rápido, será que ela não amou o suficiente? O que acontece? A gente tem até medo, muitas vezes, de ficar feliz na semana seguinte a um rompimento importante. E às vezes não é só um relacionamento afetivo. Às vezes até emprego era tão importante para você, mas se você estiver feliz na semana posterior, dizem que você não se relacionou direito com aquilo. Então, né, quando a gente pensa em luto, de maneira geral, tá? Vamos pensar assim. O mundo é cheio de regras, né? Até no DSM tem o tempo certo do luto. Sim. Então, é cheio de regras, cheio de expectativas. E, quando a gente estuda luto, e aí eu vou tentar não ir para nenhuma abordagem especificamente, mas o que a gente vê é que luto é movimento. Né? Tem umas autoras que eu gosto muito que falam de algo que é o modelo do processo dual do luto. E que é muito interessante porque não existe nessa perspectiva a ideia de fases, de superação, mas de movimento. Então, uma situação de luto envolve todo me direcionar para a perda, para a lembrança, para a dor, para um recolhimento. E, ao mesmo tempo, e não num tempo futuro, um trabalho que a gente chama de restauração para a vida, que pode ser, quando a gente fala do luto pela morte, inclusive, a pessoa conseguir pentear o cabelo, a pessoa conseguir tomar um banho. E vai acontecendo esse oscilar entre um polo e outro. Né? Então, voltando para a tua pergunta, de novo, eu acho que é uma marca muito do nosso tempo essa ideia de que a pessoa superou. Porque não é superar. As perdas vão se agrupando com as nossas conquistas e é da vida. Vai formando o movimento da vida. Então, ela pode estar muito triste, ou porque ela decidiu ir embora, ou porque alguém que estava com ela falou, deu. Ela pode estar triste. E, ao mesmo tempo, pode ter alguma coisa que faça ela voltar para a vida. Só que isso não corresponde ao padrão que o mundo dá. Né? Que tem um tempo. Tem regra, né? Nossa, mas tem tantos meses e já está. Já. De onde vem essa expressão já? O que é já? Qual que é o tempo certo? Qual que é o tempo certo? E existe um movimento ideal? É melhor a gente ficar quietinho, em posição fetal? Ou é melhor ir procurar os amigos, ir para o bar e partir para a próxima? Tem o melhor nesse sentido? Eu acho que não tem o melhor para nada, em lugar nenhum, para coisa alguma. Né? Eu acho que o que é legal, o que é saudável, é a pessoa estar conectada com ela. E que ela consiga, mesmo que com um monte de interferências do mundo, dar a mão para ela nessa hora, sabe? Se ela quer ir, ela vai. Se ela não quer, ela não vai. Não tem que
fazer. Não tem o certo. Não. Deveria estar fazendo isso para ser Não. melhor. Se ela sentir essa dor e essa vontade de chorar e de ficar quietinha, tudo bem, né? E quem está de fora do luto tem que fazer o quê? Porque Não a gente não encher o sabe saco. exatamente como se comportar. Não encher o saco. Mas da a gente vai largar a pessoa lá? Largar de novo, Ah lá, né? ah lá. Vai largar. Né? E aonde que está a nossa capa de super-herói para resgatar os outros? Por que largar? Não seria respeitar? Né? Você é mais bonitinho do que não encher o saco. Posso te ajudar de algum jeito? Meu, tô vendo que você tá triste. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Só. E a gente pode confiar na pessoa que está sofrendo quando ela diz, não, me deixa, eu só quero ficar aqui. Ou a gente precisa se preocupar e ficar vigiando? Então, eu não diria confiar. Confiar em relação a quê? Que ela não vai fazer nada ruim para ela? Isso, por E exemplo. que direito tenho eu de interferir no que ela quer fazer? Só que eu estou partindo de uma premissa de liberdade e respeito. E que não é nem se eu posso, eu me preocupo independente de eu poder ou não. Eu me preocupo, mas isso é meu, né? E eu posso sinalizar que eu estou ali, eu posso fazer convites. Você está tão quietinho, vem para casa. E é legal, mas desde que, se ela falar hoje não, eu falo, tá certo. Mas, tá aqui, você pode vir. Difícil chegar nesse lugar respeitoso também, né? No mundo, né? No mundo. Mas acho que é uma pressão do tempo, como a gente está falando. Até trouxe dois filósofos atuais, né, que falam, por exemplo, a ausência é um diabo que ninguém sabe explicar, que toma conta da gente querendo mandar. Mendonça M, né, antes do falecimento dela, Marília Mendonça, e depois, né, outras como Ainda Chorei de Saudade, de um Amor que Não Serei Mais, Bruno Marrone, Tô Largado às Traças, Perdido no Tempo, Desistindo do Mundo, Afogado em Pranto, Zé Neto e Cristiano. Sofrência. Mas você já me sofrência. esqueceu, e eu fico aqui tentando te esquecer, com Jorge Mateus. Parece que sofrer é pop, né? Essa última aí, como que é? Eu fico sofrendo. Mas você já me esqueceu e eu fico aqui tentando te esquecer, de Jorge Mateus. Meu, o problema é teu. Você que lute. Mas não é uma pressão de que parece que é assim que tem que se relacionar? Então, né? A gente tem que sofrer, tem que doer. Referência do ter que doer. Para mostrar que eu amei. E a gente, assim, acho que abriria um outro capítulo aí, né? Eu acho que a gente vive um momento de retomada de tantas questões morais. Estou falando isso mais de uma... Não tenho uma citação aí para trazer, mas acho que gerações anteriores à nossa, quebraram tantos moralismos, tantas hipocrisias. E a impressão que eu tenho é que tem tantas coisas sendo, nesse sentido, ruins, sendo resgatadas, né? De regra, dessa ideia, principalmente, de novo, para a mulher, como alguém que é largada. Sobre como tem que se comportar, como tem que sofrer. Né? Na época da minha avó, que ficou viúva, tinha que ficar 1 ano usando roupa preta e sem mostrar os braços, porque não podia estar feliz. E assim, parece que ficou um limite meio confuso entre o que, de fato, é algo abusivo, violento, e do que é só o direito de ir e vir que todo mundo tem. Né? E essa sofrência, né, coloca um pouco isso. E até a questão moral. Eu não vou lembrar, mas não tem até uma música que fala em relação ao termo, a amante. Há muitas, né? A infiel. Assim, que vem esse outro que tira, que rouba. Que eu estou falando que é
eu acho que é uma retomada moral aí que tem tido e deve ter, né? A gente pode pensar em várias formas de compreender isso. E que eu acho que reforça essa ideia do relacionamento ter que ser eterno. É só a gente pensar, e não tenho nada contra, cada um vive como quer, mas a volta dos rituais aí do casamento, os pedidos de noivado, e tudo bem, não estou falando que está errado, está tudo certo, né? Mas o casamento, a idealização do momento em si, e que, não sei, eu acho que na minha geração, eu nasci em 71, a minha adolescência na década de 80 parece que desconstruía mais isso, né? E hoje volta. Eu escuto de adolescentes, eu acho tão interessante assim os rituais, os termos. O que é ficar, o que é ficar sério, aí o que é namorar, e as regras, né? Do que pode, do que não pode. Como se fosse uma evolução natural das coisas. E a gente sente que é natural. Tanto que você chega aos 20 e poucos anos, você não cumpriu algumas fases, você fica arrasada. Se sentindo fracassado. Né? E talvez também um reflexo de um tempo em que algumas coisas também se perderam e as pessoas não sabiam mais o que fazer. Pode ser também, né? Porque havia um momento muito recente também, que eu acho que não sabia muito bem, né? Eu ouvia isso de adolescente. Não sei se não tem essa de namoro, aí já não sabe muito bem o que Será que que é. A gente não sabe ficar aí, solto? de repente, fica com outro e tem Eu uma acho. briga. E aí as coisas, aí eu acho que o pessoal começou a tentar achar alguma regra de volta. E depois volta e solta essas regras, né? Parece muito difícil se responsabilizar pela própria felicidade, quando você pode escolher qualquer coisa. E aí a gente tenta pensar que lá no passado é que era bom, porque eles sabiam exatamente o que fazer. Isso, tinha regra. E assim, se responsabilizar, pela própria felicidade, inclusive que ela não é constante. A gente não fica feliz 24 horas. Sim. Não tem jeito. Sim. Né? Mas é algo que tentam vender pra gente, né? Sim. E comprando essa casa, esse carro, essa roupa, tendo esse relacionamento, aí você vai ser feliz. Jeito, né? E olha o peso, né? Tá na mão do outro para que eu seja feliz. Ele tem que me querer. E tem que durar para sempre. Tem que me querer do jeito que eu quero, para sempre, do mesmo jeito. E assim, não estou dizendo que eu estou imune a isso. A gente é uma luta diária, a gente vive isso. Né? Mesmo sabendo tanto quanto você sabe sobre luto, você também é impactada e sofre. Lógico. Mesmo sabendo que pode ser um aprisionamento do discurso e da cultura. Sim. Não tem como fugir, né, Ju? Não, a gente vive nessa época, não tem como a gente estar fora daqui. Eu brinco com os meus alunos, às vezes, quando a gente está tendo aula de fenomenologia e está falando dessa soltura, da abertura, eu brinco com eles assim, mas não dá para chegar em casa e falar assim, ai, amor, estou te amando tanto hoje. Por hoje, né? Não vai rolar, não vai dar bom depois, né? Por enquanto. Porque a gente é desse tempo, dessa cultura, e a gente precisa a gente está imerso nessa sensação do eterno, do para sempre. Mas eu acho que o movimento de olhar, de pensar, de considerar essa perspectiva não vai tirar a dor, mas não vai te deixar tão submetido por isso. Te deixa mais ator da situação, né? Mais protagonista. Mas, realmente, nesses tempos modernos, a gente tem um grande show da mídia, principalmente redes sociais, em que todo mundo acompanhou a separação de Virgínia, como eles se separaram, como outro casal fez isso, como retomou, o Whindersson Nunes que falou tal coisa e a outra. E talvez tudo isso também acabe moldando, nos tempos de hoje, essa geração que está aprendendo, ao invés de aprender com os livros, aprendendo nas redes sociais, não é? Que é uma pena, né? Porque isso, vamos dizer, dos famosos, a gente vê sendo reproduzido em contextos de menor proporção, de grupos e da fogueira digital que é feita. Então,
se teve um relacionamento e se tem um relacionamento e teve algo que é da conta daquele casal, né? Única e exclusivamente. Porque o que é íntimo quer dizer que é daqueles dois. E é exposto pela própria pessoa, pelos próprios. É isso que é interessante. E eu não estou questionando isso porque dá vergonha, passa vergonha. Não é isso, que também seria um olhar moral. Mas, assim, por que é que eu coloco para o mundo ver algo que é meu e do meu parceiro, da minha parceira? O que eu estou buscando com isso? E aí vira... não é muito diferente da Inquisição, né? Vai para a fogueira. E tem que ter um culpado, tem que ter aquele que fez mal, tem que ter a vítima. E também essa ideia de que tudo é público, que eu posso opinar em tudo. Vou dar opinião no casamento dos outros, no comportamento de alguém. Todo mundo se dá o direito de entrar na vida do outro, numa rede, e falar o que quiser, né? É um momento muito cruel. Que, se isso acontece quando a gente tem... Eu não gosto muito da ideia de maturidade, porque parece que vai ficando maduro apodrece, né? Mas se a gente tem mais recursos e pode se incomodar, se entristecer, mas consegue fazer alguma coisa com isso, dói, mas a gente consegue lidar. Agora, se isso acontece com pessoas que não têm esses recursos, às vezes pessoas muito jovens, né? Não que só os jovens não tenham recursos, mas eu penso isso quando acontece entre adolescentes ou adultos jovens, é de uma violência, né? Essa exposição de uma relação conjugal, é tudo muito perverso, muito cruel, porque sempre vai ter nessa exposição o algoz e a vítima, né? E aí toda a manifestação. Então, eu acho que é um caminho bem delicado esse, né? E que a gente, talvez com conversas como essa que a gente está tendo aqui, talvez a gente comece a trazer uma outra reflexão. A clínica, né? Alguém que chega assim, e lógico, a gente vai acolher, vai dar espaço para essa pessoa trazer toda essa dor, mas, assim, imobilizando aí as bases onde isso está assentado. Né? Será que... de onde será que a gente tira a expectativa que tinha que ser desse jeito que você está me trazendo? Acho que a clínica pode contribuir muito com isso. Excelente. Acho que a gente carrega bastante mitos sobre o término, sobre o luto. Vou ver se você consegue esclarecer para a gente se é mito ou se é verdade. Coisas, por exemplo, de que o homem sofre muito menos no término, ou, na verdade, que a mulher sofre primeiro e o sofrimento do homem vem só depois. No início, a mulher sofre muito mais. Esse arranjo é real mesmo? Você consegue observar? Eu acho que tem uma série de coisas culturais de como o homem pode se expressar. Ainda hoje, né? Mudou muito. A história de homem não chora. Mudou muito. A gente tem ainda muito forte... o que é o papel do homem, o que configura a virilidade aí desse homem, as autorizações que ele tem é de homem, né? Homem é assim mesmo. Então, eu acho que isso, que são construções históricas, culturais, sociais, criam ainda um campo para ter essa maneira de expressar os sentimentos e os afetos que parece que é menos, né? Mas eu acho que vem de uma construção. E, de novo, desse lugar também que a mulher é colocada, porque eu acho que ela pode ser abandonada também como ela pode ser salva. Né? A Rapunzel está na torre, e vai um príncipe, tira ela de lá. Né? Talvez, se a Rapunzel escapasse dali... fosse uma bela engenheira com o que ela tivesse ali, criasse um jeito de sair, e a gente não ocupasse por tanto tempo esse lugar de ser salva, talvez a gente também não fosse abandonada. Faz muito sentido. Tem outro mito muito comum que fala que só as pessoas que se relacionaram por muito tempo ou que foram traídas é que realmente sofrem um luto de verdadeiro, intenso.
de novo, né? É muito tempo. Eu entendo, a gente conta cronologicamente, né? E aí, em geral, a gente fala assim: nossa, como pode, depois de 40 anos? Ou terminou um casamento, um relacionamento de 2 anos. Ah, mas fazia pouquinho. Como se tivesse um cronômetro para a gente sentir coisas, né? Então, é uma construção da modernidade aí, e eu não acho que é isso. E você tinha perguntado outra coisa, do tempo. Do tempo ou quem foi traído. Da traição. Então, né? De novo, para não parecer que eu estou aqui falando que é tanto faz. Não é. E a gente sente dor com traição. Mas essa ideia de trair, ela também vem dessa ideia de que, porque a gente se ama, então eu tenho um domínio, um poder sobre o corpo, o afeto do outro, e ele sobre o meu, e esse é o combinado. E a gente pode fazer esses combinados, mas é difícil, nessa maneira como a gente diz, que vai ter uma hora que a gente vai chegar e vai falar assim: olha, eu preciso te avisar que eu tenho pensado em conhecer outra pessoa. Então, eu já estou te avisando para não parecer traição. De que jeito que acontece isso? Né? Só que, de repente, você conheceu alguém e está ali... Ah, mas isso é traição. Para o combinado que a gente tem, e dói. O que eu estou questionando é se esse combinado que a gente faz consegue se sustentar, né? A gente deveria usar um amor para esquecer o outro? Isso é uma coisa muito do meu tempo, né? Vai, emenda um amor no outro para você esquecer o anterior. Acontece, rola? Como é que é? Eu acho que é uma frase que vem nessa ideia, né? Esse acabou, de parecer não deu forte, certo. vou superar logo, vou parecer forte, já vou conhecer outra pessoa. Quando eu era adolescente, a gente falava muito assim entre as amigas. Homem é que nem biscoito, vai um e vem vem 18. Contando. E, assim, é um jeito de você desinvestir a importância do que você viveu, porque deu errado, né? Então, a gente está nessa lógica. E aí, pronto, e você vai esquecer. E esquecer, assim, passou no rio do esquecimento, né? Lá da mitologia. Você passou no rio do esquecimento, esqueci. E a gente esquece, a gente deixa coisas para trás... Mas, de novo, né? A princesa que precisa de um príncipe e vem, e aí faz ela esquecer. A ideia de que a mulher só está completa se ela tiver um homem, um companheiro, né? E eu posso não ter terminado um relacionamento, eu posso ter sofrido porque tinha um afeto em mim, mas que naquela relação não estava acontecendo. E posso estar bem e mal, como todo mundo, sem ter uma outra pessoa. Nem um príncipe, nem uma princesa. Permanecer em contato com o meu ex prolonga o meu luto ou ajuda? Depende. Que ex, que relação é essa, né? Eu acho muito engraçado, principalmente a meninada mais nova. Parece que é uma glória a hora que você pode falar que você tem um ex. Ai, meu ex, né? E, assim, é interessante que a gente precisa nomear, né? Meu ex. Aquela pessoa não pode ser só o Pedro, o João... que tem que mudar o status do Facebook. Tem que mudar o status, né? Então, eu acho que é bom ou ruim, independente se eu já namorei, fui casada, depende de quem a pessoa é. Porque eu posso parar de me relacionar com alguém que eu convivi muito, era muito legal e era meu amigo... Era meu chefe, era minha amiga, era um parente, é um parente. E a relação é ruim. Pode ser um ex-tormento que vira alguém legal ou alguém legal que vira um ex-tormento, né? E não por ser a relação conjugal, né? Acho que para a gente ir para o final já, infelizmente... O luto, ele se torna, essa dor, esse sofrimento pode se tornar patológico? E quando é que a gente percebe e o que é que a gente faz, se sim? Pelo modelo biomédico e que ainda
impera, né, na nossa maneira de ver, de compreender as questões da humanidade, tem as classificações, né? Já teve a classificação de biológico, olha, o biológico, o ato falho, de patológico, e tem luto prolongado, luto complicado. Mas, assim, a minha maneira de trabalhar, nas minhas referências, eu não vou por aí, nessas terminologias. Tá. Mas eu acho que os processos de luto, e aí eu penso no luto pela morte, né? Vou entrar na nomenclatura luto, no que nós estamos falando, com todas essas ressalvas de que por conta de uma construção histórica, mas não tem o tempo do luto acabar, o tempo cronológico que marca, né, do Deus Cronos. O luto é uma experiência vivida e que vai acompanhar a gente. E tem recordações, recordes, aquilo que volta ao coração e que vai doer em algum momento e que depois vai se diluir e vai fazer parte da vida. Então, a gente não fala mais em superar, elaborar, mas eu gosto muito da ideia de que as nossas dores, sejam advindas aí de quaisquer processos de luto, vão ter que aprender a conviver com a nossa alegria e seguir, porque a vida é assim, até enquanto durar. Acho que é isso. Sussu, acabou. E agora, como é que a gente vai fazer para lidar com isso? Mas não precisa ser o fim. Então, isso a gente espera que haja muito mais e que a gente possa recordar esse episódio assistindo e enviando para todo mundo que você achar que é importante, que pode se beneficiar assistindo as falas da Ju e se aproveitando das nossas perguntas e dessas respostas, sabendo que a gente não está tentando resumir todo o conhecimento sobre isso, mas tentando começar a conversar diferente sobre isso. E esse pode ser o seu ponto de partida. Juliana, não terminaram as perguntas, mas infelizmente a gente tem que encerrar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e a gente espera receber você de novo no Catiripapos. Eu que agradeço. Obrigadão, Ju. Obrigada, gente. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir, curtir, encaminhar. Fiquem ligados. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.